Bom dia! Bom dia, bom dia! Nossa live aqui do meio-dia sobre o Dia dos Pais. Vamos lá, né? Oi, Tati! Tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Um dia bem interessante. Eu pretendo, nessa live, falar um pouquinho sobre... Oi, aqui do meu Instagram, do Face. Pretendo falar um pouquinho sobre paternidade nas idades sistêmicas e sobre a exclusão e sobre a inclusão. Então, esse vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram às 24 horas, do Face fica mais tempo e ainda eu vou baixar para colocar no nosso YouTube, tá bem? Porque eu sei que a gente tá bem no horário de almoço do Dia dos Pais. É lógico que o pai, ele é fundamental para que a gente tenha uma concepção, né? Então, a gente tem um material do homem completando, né, o óvulo. Então, a gente tem... Não é que o óvulo tivesse uma falta, ele era um óvulo, ele não era um ser humano completo. Então, eu tenho um espermatozoide completando a vida, entrando dentro de um óvulo, e ali tudo começa, eu tenho uma concepção. Muito bem, então eu tenho o pai que fez a concepção. Esse pai que engravidou a mãe, ele é o pai genético, certo? O que eu preciso desse pai genético? Só do espermatozoide. E isso já é tudo que esse pai genético pode dar para essa criança. Um espermatozoide que deu certo. E deu certo para mim, deu certo para todos que estão aqui, todos que estão ouvindo. Muito bem. Então, esse pai genético, ele pode morrer, não há nenhum problema. Ele pode morrer no momento seguinte em que houve a concepção, e ele será o pai perfeito, que é o quê? Quem liberou o material genético e as heranças genéticas, ok? Muito bem. O pai que acompanhou o período gestacional, foi às consultas, aos exames, que participou do parto, ele, além de ser um pai genético, ele é um pai companheiro daquele período. Muito bem. Então, o que acontece com o pai companheiro daquele período? Ele traz para aquele bebê o acompanhamento de dentro dele, para aquele bebê. Então, ele se fortalece como pai e ele fortalece aquele bebê que está dentro da barriga da mãe. Muito bem. Então, eu tenho o pai genético, porque ele só do homem que vem o espermatozoide, e eu tenho também o acompanhamento da força. Então, é óbvio que o pai que pode acompanhar o período gestacional e pode ir aos exames, acompanhar o parto, é claro que ele se fortalece como pai, e é claro que eu tenho um bebê fortalecido da parte masculina. É obrigatório? Não é. Claro que não é. Tanto que existem vários seres humanos que não têm força do masculino dentro, porque não teve o acompanhamento. Mas, Andréia, se o meu pai morreu logo depois que engravidou minha mãe, eu posso ter força do masculino? Sim. E aí não é só do genético, a gente está falando aí de uma questão de campo mórfico. Quando essa mãe não excluir o pai, ela dá a possibilidade de uma vida completa para a criança. Então, a criança, ela pode sim ter todo o poder do masculino dentro dela, e vai depender da mãe não excluir, porque essa criança, ela vai conviver com essa mãe, e essa mãe pode, de uma maneira memética, impregnar teorias, conceitos, crenças dentro dessa criança,
que faz com que ela fique num campo mórfico lá para trás ou livre para frente, certo? Bem até aqui, né? Então eu tenho ali um pai genético, eu tenho um pai que, além dele ter dado esse espermatozoide, ele deu a força, ele deu a qualidade da segurança para essa criança e para essa mãe. Muito bem. A mãe, ela precisa pelo menos estar viva até o momento do parto, certo? Muito bem. Então essa criança nasceu. Todo mundo, né, acompanhou até aqui. A criança nasceu e a mãe também pode morrer no parto. Aí eu tenho o quê? Uma criança que talvez só tenha tido o espermatozoide do pai e a mãe viva até o parto. Mas isso pode acontecer. Não é o pior dos mundos. A criança tem tudo dentro dela, na parte genética. Alguém vai criar essa criança. É o orfanato, é alguém que adotou a criança. Alguém vai criar essa criança. A obrigatoriedade do pai era engravidar a mãe, porque senão ele não seria o pai e a mãe não seria a mãe, e essa criança não teria sido concebida, e a mãe paria essa criança. Alguém vai nutrir essa criança. Muito bem. Independente, é isso que tem que ficar claro, que independente de quem seja o pai ou a mãe criadora, pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres, não tem problema. Pode ser inclusive a freira, o padrinho, a madrinha, não importa. O que importa é o que essa criança precisa ter dentro. Do momento em que ela sai da barriguinha da mamãe até os 3 anos de idade, o que essa pessoa tem que ter? Aprender a sustentar uma palavra, aprender a sustentar um vínculo, aprender a se sustentar comendo, tomando. Ela tem que sustentar a vida. E isso ela aprende do 0 aos 3 anos. O que eu quero deixar claro aqui no Dia dos Pais? Que não tem mais tempo pro Vale da Lamentação, sabe? Ah, eu não dei certo porque o meu pai não esteve presente. Não tem mais tempo para isso. Você hoje pode aprender sozinho, a se sustentar como um adulto. Porque basicamente a gente é adulto completo desde os 14 anos, essa é a base. O emaranhado, ele vem muito da mente, do mimimi, da historinha mal contada. Então, assim, o que o ser humano tem que ter para ter tudo dentro? Aprender a se sustentar no primeiro momento, assim que um projeto é concebido, que uma empresa é concebida, que uma vida é concebida. Ela nasce e consegue se sustentar. Muito bem. Então, do 0 aos 3 anos, um indivíduo dentro do sistema, ou na parte biológica, ou um projeto, um dinheiro, ele aprende a ter consistência no sustento. Repetição de sustento. Passando esse período até os 3, ele vai para o magnífico do masculino, que é de 3 a 7 anos. Gente, é muito mais fácil se a pessoa for criada pelo pai biológico e o pai for magnífico, extraordinário, ajudar essa criança para ir além do sustento, ter uma mãe extraordinária que libera a criança para o pai, que ela tenha dinheiro, que nada falte, que tudo seja ordenado, equilibrado, pertencente à vida, que o governo funcione, que chova o dia que ela quer que chova, que faça sol o dia que ela quer que faça sol. Só que esse mundo quase não existe. É quase impossível. Uma criança... entende que é uma escravidão? Você fica escravo a Alice, País das Maravilhas. Ai, a minha vida não deu certo porque no momento em que eu precisava ter o meu pai perto de mim, que é dos 3 aos 7, meu pai morreu e a minha vida é um caos. Não, isso é historinha, é muito mimimi, é muita repetição do caos. O que realmente você precisa dos 3 aos 7 anos? Cair na real da atual vida possível para ti e dizer, bom, com essas ferramentas, o que eu posso fazer para ir além do sustento? Né? Não é uma empresa só com computadores da Apple que vai dar certo. Não é uma empresa que tem um investidor, só ela que vai dar certo. Não é uma empresa que todo mundo queira comprar a todo momento e que só ela vai dar certo. Claro que não. Se o fundador dessa empresa parar de mimimi,
as mães pararem de mimimi, os pais pararem de mimimi, o adulto filho parar de mimimi, aqui está a fortaleza. Nunca teve uma obrigatoriedade de, você só vai ser feliz se tiver isso, porque daí todo mundo ia se matar. Aí vamos levantar a bandeira do suicídio. E não precisa. O que realmente precisa é que dos 3 aos 7 anos, dentro de um projeto e dentro de mim, eu começo a praticar yoga, então eu vou ter um período de sustento dessa prática. E aí eu posso ir além. Eu começo a investir dinheiro, eu vou ter um sustento da prática de investimento. Aí eu posso ir além. Antes eu só fazia previdência privada, agora eu posso ir além. Eu posso ir estudar um pouquinho da Bolsa de Valores. Eu posso ir para outro fundo de investimento. Eu posso fazer o meu cadastro em algum lugar e aprender mais sobre dinheiro. Então, além do meu sustento, tem o meu enriquecimento como forma de adulta, que acontece entre 3 e 7 anos de idade. Então, quando foi na minha vida real de 3 a 7 anos, foi impregnado um monte de historinhas ruins e um monte de crenças positivas. As historinhas ruins já tá na hora de todas nós deixarmos para trás. Falo, cara, o que falavam sobre que a vida era ruim, era difícil, que a gente não tinha dinheiro para nada, que era melhor ser feliz do que ter dinheiro? Quem nunca ouviu isso, né? Que se a gente cometesse um pecado, a gente ia pro inferno, mas a crença sobre o que é pecado ou não é dentro da família. Então, essas historinhas, se a gente se separar, a gente vai pro inferno, porque Deus não aceita a separação, são muitas crenças, são muitas histórias, que eu vejo que realmente hoje, vamos deixar isso pra trás, né? A gente é livre pra deixar isso pra trás e dizer, ok, eu entendi a regra do jogo, Andréia. De 3 a 7 anos, eu vou aprender a sair da caverna, eu vou além do meu sustento. Eu não preciso ser feliz só porque eu tenho um concurso público que para sempre eu vou ganhar a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Não, eu posso empreender além de ter esse trabalho público, de ter esse emprego que para sempre, eu achava que para sempre ele ia me sustentar. Não, eu posso ir além. Isso é uma liberdade para todo mundo. Depois que eu tomo o poder do meu masculino dentro de mim, entendam, não é só historinha de novela, só a historinha bonita do filme, só um livro bem contado, não é só aquela pessoa que tem a vida perfeita que tem o direito ao sucesso. Todos nós temos, mesmo que a gente tenha passado por violências, por agressões, por abusos. Todos nós temos, desde que a gente aprenda a regra do jogo. E a regra do jogo o poder do masculino está dentro de todos nós. Todos. Mesmo eu sendo ou mulher, ou homem, ou... não importa. Eu tenho esse merecimento do meu masculino. Porque eu vim de um homem e de uma mulher. Metade de mim é homem, metade de mim é mulher. Muito bem. O terceiro momento é o momento da revolta. E na minha época, eu tô com 36, então a minha época de adolescente já faz muito tempo, faz 20 anos isso, quando eu, mais, de 20 anos, inclusive, faz 30, que eu tinha 7 anos, faz tempo já. Nessa época, depois dos 7, onde eu tomei o poder do masculino, eu me revolto sobre tudo isso. Então, na minha época, eu não era treinada para me revoltar. Hoje a gente treina os filhos, fala do que você não tá gostando da tua vida atual. Eu não tô gostando disso. Então, promova algo diferente na sua vida. Né? O que você fala para um filho que anda de ônibus? O filho, ele não tem o direito de falar, o único defeito do meu pai é ser pobre. Não, querido, deixa eu te ouvir. Vamos lá. Você não gosta que ande de ônibus? Então agora você estuda mais, vamos fazer um planejamento, vamos estruturar a tua mudança de vida e usar essa revolta para que você seja um grande empreendedor com 18, com 19. Eu não tenho que silenciar a dor do filho. Isso foi um erro. Sempre foi um erro. Silenciar a dor de uma criança é um grande erro. Eu vejo isso. Eu vejo por que as pessoas já não suportam ir a uma terapia e também não é muito meu perfil ir. Eu prefiro que realmente tire a minha dor de dentro sem me falar, não, mas você tem que ter paciência, mas isso vai mudar. Não, para. Precisa de ação. E hoje, no Dia dos Pais, qual é a minha sugestão para todos? E eu tô fazendo isso para mim. Marca tudo.
que você não quer na tua vida. Pega o teu poder masculino de revolta, que é logo depois dos 7, você começa a se revoltar dos 7 aos 14, e faz uma lista. Faz uma lista de tudo que você não quer mais. Porque você tem o poder de ser a sua mãe grande, de ser o seu pai grande. Como que você vai honrar o passado? Deixando lá para trás. Deixa lá para trás. Você não quer mudar teu pai e tua mãe. Biológicos, criadores, acompanhantes, companheiros. Deixa para trás. Faz a tua lista da revolta e vê o que você não quer mais. Esse é o maior presente de Dia dos Pais que eu dou pra mim. E eu ainda tenho filhos pequenos, eu chego pra eles e digo, vamos fazer a lista da revolta? O que vocês não querem mais? Ah, eu não quero mais acordar com sono. Que maravilha! Então a gente pode fazer uma prática de yoga bem tranquila à noite, você vai dormir mais relaxada, a gente acorda um pouquinho mais cedo, medita de manhã, você vai pra escola, não vai estar com sono. Eu posso, em vez de ser agressiva com meu filho, de dizer, você tem que acordar cedo, senão você não vai ser ninguém. Eu conheço um monte de gente que acorda tarde e é alguém, porque ele criou a estratégia. Então, meu filho pode ser um desses. Eu gosto de acordar antes das 5 da manhã, porque eu quero meditar e quero atender às 5, mas foi um padrão que foi bom pra mim, porque eu fui estudar e vi que realmente era um padrão importante pra quem queria aumentar a inteligência. Mas não é um crime ele querer trabalhar à noite? Então vamos anotar tudo. Deixa a criança anotar tudo. Fala, não, mas eu não quero que, sabe? Eu não quero isso, eu não quero aquilo. No momento em que eu coloco as minhas dores no papel e que eu deixo os meus filhos colocarem as dores no papel, sabe o que a gente se transforma? Em humanos. Eu não tenho que ficar dando risada no dia que eu não quero. Tem dia que eu não quero fazer nada. E eu não faço, porque eu não tenho que fazer. E eu vejo que a gente tem um mercado de venda de sorrisos muito grandes, né? Oi, irmã, tô gravando uma live. Ou é que é Dia dos Pais, né? A galera tá chegando aqui pra comer. O papai fez um monte de coisas vegetarianas maravilhosas. Tem dia que a gente não quer dar sorriso de graça. E não precisa, nem eu, nem você, nem os filhos, nem ninguém. Hoje, pra mim, o maior recado para mim de Dia dos Pais é: deixa eu honrar o que eu recebi. E se eu não concordo com aquilo, eu não sou obrigada a concordar, mas eu posso liberar por amor. Nem tudo é cópia, eu não preciso copiar. Ah, você tem que copiar porque tua mãe era assim, porque teu pai era assim, a vida é assim mesmo, é um caos. Não, a vida não é um caos. A gente não tá programado pro inferno, a gente não tá numa guerra, e aqui tem seus desafios, mas se você souber levar, a gente vai ter uma boa experiência aqui em Urântia. O que hoje eu faço, hoje eu farei comigo, com os meus filhos, e eu te convido a fazer. Faz a tua lista de revoltas. Faz a lista do que você não quer mais. Usa esse poder masculino que você tem dentro de você, porque você é um humano, né? Então você tem esse poder masculino dentro de você, independente se você gosta ou não do seu pai. Põe no papel. Usa essa força pra mudar mesmo de vida, sabe? Eu sei que a nossa vida já tá melhor, né? A gente tem internet, a gente anda de carro, a gente tem dinheiro, a gente viaja, a gente tem pessoas legais ao nosso redor, mas pode melhorar. E pode melhorar por você, não para ficar postando sorriso solto. Tem dia que a gente não quer falar com ninguém, então não fala, você não é obrigado a falar. Usa o teu poder de revolta para fazer a tua estratégia, a tua mudança, mas para você, porque você não deve satisfações de felicidade para ninguém. É muita historinha, entendeu? Eu vejo muita historinha, que todo mundo parece ser feliz todo dia. Não é. Não precisa ser. Usa o poder de revolta. Logo depois que você pega o teu pai ali na parte sistêmica, vem esse nosso poder maravilhoso de dizer, eu não quero mais isso pra mim. E pronto. Pra quem? Pra mim mesma. Porque, afinal de contas, eu sou a pessoa mais importante da minha vida e você é a pessoa mais importante da sua vida também. Isso que é o magnífico de estar viva, né? Passando pelas coisas desse planeta e dizendo, cara, eu sou demais. Eu consigo viver, né? Nesse planeta maravilhoso. Gente, tem gente me fazendo perguntas e eu vou só. Então, seria mais o olhar de adulto que tornam as crianças frágeis ou fortes diante de certa situação? É uma pergunta, né? Assim, veja bem, o olhar do adulto, ele pode destruir a vida de uma criança. Por quê?
Porque se eu sou adulta que diz, meu filho, mas se acostuma a ir dormindo pra escola, porque a vida é assim mesmo e só vai piorar. Porque depois que você tiver que pagar suas contas, você vai ver que teu salário é só pra pagar a conta. A vida é assim mesmo. Pronto, eu destruí. Eu matei a criança. Por quê? Porque ela vai ter que ter anos de tratamento em sistêmica pra ver que a mãe era uma mentirosa. E pior, ela vai ter que honrar essa mãe mentirosa, porque a mãe mentiu pra ela, porque na verdade a vida não é isso. A vida não é um caos. Então ela ama a mãe, que na verdade mentiu pra ela, e que a mãe vive aquela história, mas aquela história não é verdadeira. Então, olha que loucura, olha a responsabilidade que eu tenho sobre a vida dos meus filhos, e nós todos adultos, sobre as pessoas que estão conosco. A criança, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ela acredita. Se eu digo pra ela, ai meu Deus, domingo, não acredito que segunda-feira eu vou ter que trabalhar. Pra que falar isso? Guarda a tristeza dentro de você não precisa espalhar a tristeza. Claro que não. Então a gente é responsável pelo aquilo que a gente cativa. Se eu jogo uma maldição verbal na vida do meu filho, aquilo é responsabilidade minha. É maravilhoso, eu tava trabalhando agora, eu tava atendendo agora. É maravilhoso também trabalhar no domingo, porque eu posso folgar na segunda. Então, se meu filho fala o seguinte, eu detesto ir pra escola na segunda. Filho, então vamos ver que estratégia a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? O que pode ser feito? Porque pode. Então, eu vejo assim, minha flor, você que perguntou, mas eu acho que é uma dúvida pra todos. O adulto é responsável, sim, por aquilo que ele cativa dentro da vida dele. E se ele tem filhos, ele é obrigado a se transformar numa pessoa mais amorosa, ordenada, equilibrada e pertencente à vida de uma forma fluida, prazerosa, em que ele veja quanto é magnífico morar nesse planeta. As pessoas não são todas cruéis, nem todos os empregos são ruins, ganhar dinheiro não é difícil, ter saúde então é o mais fácil de tudo. É muito mais fácil ter saúde do que ficar doente. Eu acho que vale a experiência da gente se transformar todos os dias, sabe? Estudar mesmo sobre felicidade, sobre a gratidão, sobre o agradecimento por estar nessa experiência. Porque se você não acredita totalmente na bondade, né? Você tá ensinando isso pro teu filho. E ele vai ser uma repetição sua. Quando você se enxergar que realmente é bom estar aqui, talvez seja muito tarde pro filho. Porque você mentiu pra ele, né? Então, hoje eu tô refletindo muito sobre isso, do quanto importante a gente passar uma verdade para as crianças e de que realmente é maravilhoso estar aqui vivendo essa experiência, independente do pai que eles têm. Porque existe o pai só do espermatozoide, existe o pai que criou, o pai que acompanhou, mas se o pai que acompanhou não é o mesmo do espermatozoide, tá tudo bem, porque ele já tem um pai dentro. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo sempre. Vamos lá, mais uma perguntinha aí, eu vou desligar. Foi, né? Era isso, né? Que tem outra igual, peraí. Foi. Gente, eu amei, tá? Ter essa live aqui, a Paty chegou, vai ficar gravado. Beijo. Bom Dia dos Pais. Bora marcar as revoltas, porque elas são importantes pra gente mudar a nossa vida por nós, né? Por nós mesmos. Um beijo no coração. Amei aqui almoçar com vocês. Beijo.